Bombeiros de Guarapari fazem buscas pelo mineiro Felipe Alves dos Santos, de 20 anos. Ele se afogou na Praia do Morro e desapareceu. Segundo um primo da vítima, Felipe foi levado por uma forte correnteza. Ele participava de uma excursão com outros 40 turistas de Ribeirão das Neves. Os bombeiros utilizam botes e contam com o apoio de mergulhadores. Um estudante da UFMG morreu depois de ser atropelado quando saía da universidade. A vítima foi atingida por uma van escolar. Rafael dos Santos Rocha, de 23 anos, era estudante da Universidade Federal. Colegas e professores estiveram na avenida. Eles estavam emocionados e não quiseram gravar a entrevista. A van que bateu em Rafael parou a cerca de 200 metros do corpo. Pelo caminho, ficaram os tênis do rapaz. Pelas informações preliminares passadas pela testemunha que estava na van escolar, o semáforo estava aberto para o veículo que estava trafegando pela Avenida Presidente Antônio Carlos, porém, para o pedestre que tentou atravessar a rua, o semáforo estava fechado. Porém, ele não percebeu que a van estava vindo e foi atropelado. Pelo tamanho do estrago na van, era possível imaginar a força da pancada. O motorista do veículo, identificado como Jefferson Márcio, de 40 anos, foi levado para o hospital em estado de choque. Agora, a polícia vai analisar a sinalização da pista para saber se a van escolar poderia estar circulando por aqui. A pista é exclusiva de ônibus e permite o acesso de táxis. Mas, por causa da reforma na avenida, não se sabe se há placas informando a regra. Na série sobre o cenário político mineiro, o jornalista Carlos Lindenberg entrevista o presidente da Assembleia Legislativa. Diniz Pinheiro falou sobre a indicação a vice na chapa do pré-candidato Pimenta da Veiga. Boa noite a você que nos acompanha na sequência da nossa série de entrevistas com autoridades do meio político, que convidamos toda semana para participar aqui do Jornal Band Minas. Hoje eu recebo o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e recém-indicado para ser vice-governador na chapa do pré-candidato Pimenta da Veiga, o deputado Diniz Pinheiro. Boa noite, presidente. Boa noite, Lindenberg. É um prazer estar aqui na Band, conversando com você. O seu nome foi confirmado nos últimos dias para ser o companheiro de chapa do deputado, ex-ministro, ex-prefeito Pimenta da Veiga. O senhor confirma essa informação? O que me preocupa nesse momento é cada dia mais desempenhar o papel que me foi confiado, o desafiador, mandato de presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Em relação ao futuro, vamos aguardar tudo ao seu tempo, ao seu modo, mas eu falo antecipadamente. Sonhar e trabalhar para uma Minas cada dia melhor, mais virtuosa, ao lado do Pimenta é uma honra, porque é realmente um quadro extraordinário e de experiência, uma carreira realmente altamente virtuosa. Mas, presidente, o senhor era, até pouco tempo atrás, do PSDB. O senhor transferiu-se para o PP. Qual a razão dessa transferência, se não para compor uma chapa com alguém do PSDB? É uma mudança radical, até porque PSDB e PP têm sido protagonistas desse novo modelo transformador de Minas Gerais. Nós comungamos dos mesmos princípios, dos mesmos ideais e acomodações tranquilas, serenas, sem nenhum objetivo diferente que não seja de servir a Minas. O senhor mantém lá, a casa mantém, não é o senhor especificamente, nos gabinetes algumas situações, por exemplo, auxílio para gasolina. Aliás, provocou recentemente um escândalo que acabou respingando na Assembleia com auxílio gasolina, naquele caso do helicóptero. Isso não é hora de acabar com isso também? Como é que o senhor explica isso? Em primeiro lugar, a viabilizatória seria bom o senhor explicar isso. É algo inerente à função parlamentar. O senador tem, os deputados federais têm e os deputados estaduais também têm. Mas existe, Lindenberg, um rito muito rigoroso. Então, naquele momento, tão logo chegou no nosso conhecimento aquele fato lastimável, a Assembleia proativa, para frente, decidida, achou por bem instituir o processo para fazer a transferência para o Conselho de Ética, foi apurado, foi verificado, posteriormente também a Polícia Federal debruçou e nada foi encontrado que pudesse
colocar em dificuldade o deputado citado e também a Assembleia de Minas. Mas continua essa questão do uso do combustível para a aeronave? Para evitar qualquer tipo de questionamento, vedei, justamente no outro dia. O senhor vetou, então não é possível mais? Não é possível. Para a aeronave, não. Existia essa oportunidade, essa condição. Hoje, tão somente para veículos, para carros. Voltando aqui à questão política, deputado, recentemente, aqui na própria Band, o ex-ministro Fernando Pimentel, ele disse aqui na Band, na entrevista a mim, que alguns empréstimos, financiamentos do governo federal não vieram para Minas porque estão faltando projetos para o metrô, para o anel rodoviário, para o rodoanel e por aí vai. O que o senhor acha dessa acusação que o Pimentel fez? Lamentavelmente, ele não está tratando da realidade de Minas e do Brasil. Até porque quando se fala em metrô, no Brasil nenhum metro de metrô foi adiante. Quando se fala em segurança, hoje o Brasil é um dos países de maior índice de criminalidade no mundo. Eu sempre falo que essa questão de metrô, de Estado Federal, isso tem que ser abolido e passar a condição financeira e as prerrogativas para o Estado. Presidente, o PMDB está caminhando para uma aliança com o PT. O senhor acredita que daqui até as convenções de junho é possível que o partido, o PMDB, faça uma meia-volta e possa fazer uma composição com o PSDB, com a chapa Pimenta da Veiga de Diniz Pinheiro? A gente está verificando e testemunhando que o PMDB está caminhando a passos fortes rumo a essa aliança com o PT. Mas em relação ao PMDB, alguns setores, eu tenho uma relação de fraternidade, de apreço, de amizade. E aí eu vou te falar, Lindenberg, essa é a cara do PMDB. O PMDB mineiro, né, é dividido, tem demonstrado isso nas últimas eleições. E a gente tem uma relação de muita afetividade, com lideranças extraordinárias. E eu tenho certeza absoluta, anota aí. Vereadores, prefeitos, lideranças haverão de caminhar, né, com essa candidatura que representa inovação, ousadia e que nos dá a certeza absoluta de que Minas vai avançar muito mais, para a alegria de todos os mineiros. O senhor está dizendo, se eu entendi bem, que o PMDB, ainda que faça uma aliança com o PT, vai dividido para a eleição e uma parte grande vai apoiar a chapa do Pimenta da Veiga. Não tem a menor dúvida. Aliás, até em nível nacional. Outro dia você viu, o PMDB baiano fechou com a candidatura de Aécio Neves. O PMDB do Rio de Janeiro fechou com a candidatura de Aécio Neves. A presidente Dilma teve agora mais uma queda nas pesquisas. E o senador Aécio Neves, aqui o nosso senador mineiro, subiu. O senhor acha que essa queda se deve a fatos, por exemplo, como os escândalos denunciados, como o caso da Petrobras, etc? Lindenberg, na minha avaliação, algo já esperado. O povo brasileiro foi às ruas há um ano, não foi? Ele demonstrou o quê? A sua insatisfação, a sua rebeldia, a sua inquietação. O povo brasileiro, ele foi guindado ao consumo, mas cidadania não. Está muito longe. A saúde hoje no Brasil é uma mazela. Hoje a saúde está caminhando aos trancos e barrancos, pelo suor, pela entrega, pelo amor das famílias brasileiras, pela participação dos estados e, acima de tudo, pela responsabilidade e desprendimento dos municípios brasileiros. Não conta com a generosidade, não conta com a solidariedade e muito menos com a responsabilidade por parte do governo federal, que detém 70% dos recursos tributários. Eu agradeço, então, a presença do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Diniz Pinheiro, e me despeço com o convite para que você acompanhe a próxima entrevista na semana que vem, aqui no Jornal Band Minas. Até lá. Boa noite, deputado. Boa noite, Lindenberg. Obrigado a você. A seguir o esporte, as informações sobre o Atlético que entra em campo em instantes pela Copa Libertadores. E tem também o desembarque do Cruzeiro depois da vitória contra o Cerro. 7h10, a gente volta em instantes. Jornal Band Minas.